Ok, amigos? Vamos continuar com a solução da questão 29, né? O item 1 foi bem polêmico, né? Agora já resolvemos o item 2, que foi mais tranquilo, e agora o item 3, que também considero tranquilo, tá? Esse tipo de questão que considerar as proposições, ambos os termos verdadeiras, ou ambos os termos como falso, a gente daqui para diante, né, daqui em diante, a gente vai ver isso várias vezes, porque vai haver aqui várias questões envolvendo tautologia, para provar que é tautologia, para provar que é contradição, tá? Então a gente vai ver isso bastante, a gente vai treinar bastante isso. Inclusive, vou colocar aqui umas regrinhas que não estão no livro, mas está no formulário que eu coloquei lá na editora eu CFE, né, na página do livro. Tem um formulário lá. Nesse formulário tem umas regrinhas que a gente vai ver aqui, tá bom? Vamos aqui ao quadro continuar a solução da questão 29. 29 agora, item 3, né? Então já começamos a resolver, né? Eu falei o seguinte, para verificar se vai ser verdade essa proposição aqui, eu vou considerar a proposição toda como verdadeira. Como aqui é o conectivo E, para que seja verdade, ambos os termos têm que ser verdade. Aí eu vou analisar agora cada termo desse. Esse, depois esse. Será que eu começo por aqui? Olha, eu não vou começar por aqui, sabe por quê? Porque a condicional tem 3 maneiras de ser verdade. É VV, né? FV e FF. Então, eu vou começar por aqui, ó. Aqui é o E. O E só tem uma maneira de ser verdade. Então, é por aqui mesmo. Qual é a maneira que o E é verdade? É quando ambos os termos são verdade, ou seja, esse P tem que ser verdade e o não Q tem que ser verdade. Daqui, então, eu concluo que o valor lógico de P é verdade e o valor lógico de Q vai ser falso. Para que não Q seja verdade, o Q tem que ser falso. Então, ó, já encontrei os valores lógicos de P e Q. Tem que ser V e o outro tem que ser F, tá? Esses valores aqui, eu vou substituir, eles estão digamos aqui, fechados, né? Não pode assumir outros valores. Eu tenho que pegar esses valores e testar aqui no primeiro termo. Vamos testar. O P é verdade, né? Então fica, ó, isso aqui. O P é verdade. O que implica aqui, né? O que é falso. O que é que dá V implica F? V implica F, dá F. Olha, eu queria que fosse V, eu queria que fosse V, né? Só que não consegui tornar esse primeiro termo V. Ó, ele foi falso, eu não consegui tornar esse termo V. Então, não existe uma situação em que ambos os termos sejam V. Se não existe a situação, quer dizer que essa proposição, ela nunca vai ser verdadeira, nunca. Logo, ela vai ser o quê? Sempre falsa. Então, essa proposição aqui, pessoal, é uma contradição, né? A gente chama de contradição. É uma proposição chamada de contradição, que é sempre falsa. E o item 3, está certo ou está errado? Ele fala aqui, ó, não é possível interpretar como V essa proposição. Está certo, né? Está certo. Não é possível mesmo. Bom, finalizamos então aí a questão 29. Passemos agora, aliás, falta o item 4, né? O item 4. Ao empregar os símbolos P, Q e R para as proposições primitivas, Paulo lê revistas científicas, Paulo lê jornais e Paulo lê gibis, respectivamente. É correto simbolizar a proposição composta Paulo lê gibis ou não lê jornais e não lê revistas científicas como isso aqui, né? Então, vamos verificar aqui, ó, 29, item 4. Vamos lá, Paulo lê gibis. Qual é a letrinha que eu uso para isso aqui? Paulo lê gibis está aqui, ó. É a letra R, né? Letra R. Não lê jornais. Qual é a letra? Paulo lê jornais é a letra Q. Como aqui fala não lê, vai ser não Q. E não lê revistas científicas. Ó, ler revistas científicas, quem é? É o P. É o P. Não lê revistas científicas, vai ser o não P.
Vamos desenvolver isso aqui, ó. Deixa eu desenvolver isso aqui. Porque ele colocou negação aqui na frente, não foi? Se ele colocou negação aqui na frente, tá? Eu vou aplicar essa negação a essa proposição aqui, dentro de parênteses, para verificar se vai dar isso aqui que está dizendo aqui no enunciado. Então, vamos desenvolver isso aqui. Vou aplicar a negação. Aí, aplicar a negação é do capítulo 2, tá? Qual a negação do que está aqui dentro? Vamos fazer por partes. A negação que está aqui dentro, ó, aqui dentro eu vejo o seguinte, eu vejo uma conjunção onde o primeiro termo é esse aqui, e o segundo termo é esse aqui. Qual a negação de conjunção? Eu nego ambos os termos. Então, eu nego o primeiro termo, R, tal, o que, troco o E pelo O e nego o segundo. Negação de não P é P. Tá ok? Agora eu vou aplicar a negação nisso aqui, no parêntese. A negação do O nega ambos os termos, então fica negação de R, negação de Q, e troco o O pelo E. Né? Fica assim. Ok? Ficou dessa maneira aqui. Não R, I, não Q, O, P. E aqui eu encontrei o quê? Essa proposição aqui, ó, ficou assim, né? Ó, R, Paulo lê gibis ou não lê jornais e não lê revistas científicas. É assim que eu encontrei assim, né? R, ou não Q, e não P. Ó. Tá igual? Eu não estou vendo aqui, né, a equivalência entre essas duas expressões. Será que se eu desenvolver alguma coisa aqui, vai dar nisso aqui? Não, não vai ter porque são letras diferentes. Ó. Aqui é um R, aqui é um Q, aqui é um P. Se aqui fosse a mesma letra que R ou Q, eu podia até tentar desenvolver alguma coisa aqui para dar isso aqui, né? Então aqui, pessoal, tá diferente. Como tá diferente, eu vou considerar então que o item está o quê? O item está errado. Ele está dizendo aqui, ó, que é correto simbolizar a proposição composta, essa proposição composta aqui, né, como isso aqui. Não, o item está errado. Deixa eu verificar aqui o gabarito da questão 29. Realmente o item está errado. Ok? Vamos agora para a questão seguinte, questão 30. Considere que são verdadeiras as seguintes premissas. Então, tem essa premissa aqui, essa aqui, né? Essa questão já não é mais do CESP, é da Carlos Chagas. Considerando que, com certeza, o professor adiará a prova, é correto afirmar aqui. Então, ele está dizendo que com certeza o professor adiará a prova. Ou seja, isso aqui tem valor lógico verdade. Né? Então, isso aqui tem valor lógico verdade. O professor adiar a prova tem valor lógico verdade. Ele fala o seguinte, que para considerar como verdadeiras. Então, essa proposição aqui, ela é verdadeira. E essa proposição aqui também é verdadeira. Tá? Então, vamos agora encontrar o valor lógico das outras proposições simples. Olha aqui, ó. Aqui é o se, né? O se então. Aqui é o antecedente, aqui é o consequente. Qual é o valor lógico desse consequente para que a proposição a condicional seja verdadeira? Como o primeiro termo é verdade, o segundo termo obrigatoriamente vai ter que ser verdade. Pronto, acabei de achar, né, encontrar que Lulu irá ao cinema é verdade. Esse resultado aqui, dá para usar em algum lugar? Não, aqui não dá, né? Aqui embaixo não dá para usar, tá? Aqui, essa informação aqui eu também tenho valor lógico, né? O professor não adiar a prova. Ele adiou a prova, né? Então, não adiar vai ser o quê? Vai ser falso. Não adiar vai ser falso. Qual é o valor lógico do segundo termo? Aqui é um condicional novamente, ó. Condicional. Pessoal, quando o primeiro termo é falso do condicional, o segundo termo tanto faz, ele pode ser falso ou pode ser verdadeiro, que o resultado final vai ser verdade. Então aqui, ó, esse resultado aqui, Lenine irá à biblioteca, ficou o quê? Ficou indeterminado. Indeterminado. Não dá para saber pelas informações do texto.
Então, quais são as verdades? As verdades são essas aqui, ó. O professor adiará a prova e Lulu irá ao cinema. Somente essas são as verdades. Então, aqui, letra A. Lulu e Lenine não irão à biblioteca. Isso aqui fica indeterminado. Sabe por quê? Vamos lá, vamos montar separadamente. Aqui é uma proposição composta. Eu posso separar aqui, ó. Lulu não irá à biblioteca, daqui valor lógico. Eu nem sei, né? Porque eu sei do Lulu no cinema. Na biblioteca eu não sei. Então, Lulu não irá à biblioteca, tá indeterminado. Aí aqui é um E, né? E... Lenine não irá à biblioteca, também está indeterminado. Indeterminado com indeterminado dá indeterminado. Então não é a resposta da questão. B. Lulu e Lenine não irão ao cinema. Lulu não irá ao cinema é falso. Falso e qualquer coisa dá falso. Então a B não é resposta. Letra C. Lulu irá ao cinema. É verdade, ó, tá aqui, ó. Lulu irá ao cinema, né? Então Lulu irá ao cinema. Pode marcar aqui a letra C. Cuidado, mas cuidado, né? Cuidado com a FCC, tá? A FCC, às vezes, é o seguinte. Ela tem a mania de colocar um item mais correto. Tem dois itens corretos, mas ela considera um dos itens como o mais correto, tá? Cuidado com isso. A gente vai ver mais adiante situação desse tipo. Eu até coloquei, na parte teórica do livro, eu coloquei isso. Não no capítulo 1, no capítulo posterior. Tá? Vai ocorrer essa situação aí. Vamos ver aqui então. Deixa eu analisar aqui a letra D. Lenine irá à biblioteca. Tá indeterminado. Lulu irá ao cinema. O que é isso aqui? Verdade. E Lenine não irá à biblioteca. Indeterminado. Verdade e indeterminado, o resultado é indeterminado. Por quê? Porque se aqui for V, o resultado é V. Mas se for F, o resultado é F. Então, realmente fica indeterminado. Okay? Então, a única realmente verdadeira é a alternativa C. Então, nesse tipo de questão da Carlos Chagas, eu gosto de testar todas as alternativas, porque às vezes pode acontecer isso, né? Duas corretas. Tá? Aí você tem que ver a que é mais correta. Tem um critério para saber qual é a mais correta. A gente vai ver isso em capítulos posteriores. E também tem na parte resolvida do livro. Tá? Sabe onde tem? Cai muito isso aí? Nas provas, nas questões de diagramas lógicos. E deixa eu ver aqui. Diagrama lógico, capítulo 3 e capítulo 5. 3 e 5 cai muito esse negócio da Carlos Chagas aí de duas corretas. Vamos ver agora a questão 31. Carlos Chagas novamente. Considere como verdadeiras as seguintes premissas. Então, está considerando como verdadeira, né? Aqui é uma condicional. Sim, então. Aqui temos também outra condicional. Ok? E aqui é uma proposição simples. Ele está dizendo que considera como verdadeiras. Então, vamos lá. Isso aqui é verdade. Isso aqui também é verdade. Isso aqui é verdade. Vamos lá. Ele quer a conclusão correta. Vou começar pela proposição simples. Carminha atenderá ao público, é verdade. Então, essa informação aqui posso utilizar aqui, ó. Aqui, ó. Carminha não atenderá ao público. Então, não atenderá ao público é o quê? É falso. Essa condicional aqui, ela tem que ser verdadeira. Tem que ser. Logo, como o consequente é falso, o antecedente obrigatoriamente tem que ser falso também. Né? Então, acabei de encontrar que Alfeu arquivar os processos é falso. Aí vem aqui, ó, Alfeu não arquivar. Então, Alfeu não arquivar vai ser verdade. Né? Alfeu não arquivar é verdade. E aí, o Benito fará a expedição de documentos. Ó, como esse condicional tem que ser verdadeira, e como o antecedente é verdade, o consequente obrigatoriamente, o consequente vai até aqui, né? O consequente obrigatoriamente vai ter que ser verdade. Então, quais são as verdades que eu encontrei? Está aqui. Carminha atenderá ao público. Outra verdade. Alfeu não arquivar os processos, ou seja, Alfeu não arquivou os processos. E outra verdade, Benito fará a expedição de documentos. Tá, ok? Aí você analisa aqui. Letra A. Alfeu arquivará os processos. É falso. Falso. B. Alfeu arquivará os processos. É falso.
né? Só que tem um O aqui, ó. Como tem O, tem que analisar o segundo termo. Carminha não atenderá ao público. A Carminha atende ao público. Isso aqui é falso. Falso ou falso dá falso. C. Benito fará a expedição de documentos. Verdade, né, pessoal? A gente encontrou isso aqui como verdade. Por enquanto, a letra C, né, tá correta. Será que a D e a E também vão estar corretas? Vamos ver. Letra D. Alfeu arquivará os processos. Isso aqui é falso. Como aqui é um E, o resultado já vai dar falso. Letra E. Alfeu não arquivará os processos. Verdade. E Benito não fará a expedição de documentos. Isso aqui está falso. Então fica verdade e falso. Verdade e falso, o resultado é falso. Então a única correta é a alternativa C de casa. Ó, uma situação aqui, só para vocês entenderem aqui. Digamos que tem a letra F. Aquela situação que tem duas corretas. Digamos que a letra F seja o seguinte. Carminha atenderá ao público. Carminha atenderá o público. E aí? A letra F também estaria certa, não estaria? A letra F também estaria certa. Ok? Mas o seguinte, entre a C e a F, qual que você marcaria? Né? A F está correta também. Então, a Carlos Chagas já aconteceu esse tipo de coisa, tá? Nessa situação, pessoal, você vai marcar, sabe o quê? Por que a letra C? Porque é o seguinte, para chegar a essa informação aqui, para chegar a esse resultado, melhor dizendo, Benito fará a expedição de documentos, sabe que olha o caminho que eu fiz para chegar a esse resultado aqui. Eu parti daqui, né? Fui para cá, achei o valor lógico desse, fui para cá para chegar a esse resultado, ó, que Benito fará a expedição de documentos, tá vendo? Ou seja, essa informação aqui, ela tá com mais embasamento, né? A letra F, para verificar que isso aqui é verdade, eu só fiz o quê? Só olhei isso aqui. Só olhei isso, não foi? Só olhei isso e vi que está verdade. Ou seja, essa informação aqui se baseia em apenas uma premissa. Essa aqui não. Essa aqui está se baseando nas 3 premissas, né? Então, por isso que essa é a mais correta. É essa que você deve marcar. Ok? Não concordo muito com o Carlos Chagas, não, tá? Não deveria existir esse negócio de situação mais correta, não. As duas são corretas, né? Mas, na Carlos Chagas, ou tem outro concurso, se tiver essas duas opções, marque a que envolve mais premissas, tá bom? Questão 32. Deixa eu dar um gole d'água aqui. Turma, 2006, uma turma de alunos de um curso de Direito reuniu-se em um restaurante para um jantar de confraternização e coube a Francisco receber de cada um a quantia a ser paga pela participação. Desconfiado que Augusto, Berenice e Carlota não tinham pago as suas respectivas partes, Francisco conversou com os 3 e obteve os seguintes depoimentos. Então tá aqui os depoimentos aqui, né? Augusto falou, não é verdade que Berenice pagou ou Carlota não pagou. Berenice falou, se Carlota pagou, então Augusto também pagou. A Carlota disse, eu paguei, mas sei que pelo menos um dos outros 2 não pagou. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui com letras, tá? Vamos trabalhar com letras, porque numa prova, realmente, você não pode ficar escrevendo frases completas. As 2 questões anteriores que eu resolvi, né, a 30 e a 31, também eu poderia ter feito com letras. Então, vamos fazer isso aqui com letras. Vou chamar o seguinte, Berenice pagou, vou chamar de B, B de Berenice, né? Carlota não pagou. Carlota pagou, vou chamar de C. Não pagou, não C. Berenice aqui, né? Carlota pagou, já usei a letra C. Augusto pagou. Augusto pagou, vou chamar de A. Eu paguei. Quem eu paguei? A Carlota, né? A Carlota está dizendo que eu paguei. Então, esse eu paguei aqui é o C, né? Já usei essa letra aqui. Mas, esse mais aqui, pessoal, funciona como conectivo E, né? Mas sei que pelo menos um dos outros 2,
um dos dois outros, né, não pagou. Ó, e quando falo pelo menos um dos dois outros, quer dizer o seguinte, pelo menos um. Então pode ser um ou os dois. Pode ser um ou os dois. Então isso lembra que conectivo? O conectivo ou, tá? Então isso aqui você pode traduzir como conectivo ou. Então pelo menos um dos dois outros não pagou, tá? Não pagou, eu coloco o nãozinho na frente, né? Quem são os dois outros? Aqui é a Carlota que está falando isso. Então os dois outros são Augusto e Berenice, né? Augusto pagou é A, né? Berenice pagou é B. Então, como ele fala aqui, um dos dois outros não pagou, então apenas um não pagou, digamos aqui o Augusto, né, não pagou, seria o não A, ou a Berenice não pagou, não B. Tá? Então, eu traduzi isso aqui nisso aqui. Tá? Então, fica assim, ó, as frases vão ficar assim, ó. Vai ficar, ó, esse não é verdade que tem aqui na frente, quer dizer o quê? O símbolo da negação, o tio. Então fica assim, ó. A primeira premissa fica negação de B ao conectivo aqui, o C. Segunda premissa, C é um condicional, né? C implica A. E a terceira premissa, C e não A ou não B. C, E, não A ou não B. Vou copiar esses resultados aqui, ó, e passar para uma próxima página. Tá? Ó, só o seguinte, ele falou aqui, ó, considerando que os três falaram a verdade, hein? Então, eu tenho que considerar que os três estão falando a verdade, ou seja, essas três premissas aqui são verdadeiras, tá? Deixa eu abrir aqui uma nova página. Vamos fazer isso aqui então, vamos lá, considerar as três premissas aqui como verdadeiras. Então isso aqui é verdade, né? Isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Agora, vou começar por onde? Ó, a condicional tem três maneiras de ser verdade, né? Então não é o caso de começar por aqui. Será que eu vou começar por aqui? Vamos ver aqui, vamos analisar por aqui, ó. Olha, ele está dizendo que a negação disso é verdade. Olha, se a negação disso é verdade, quer dizer que isso aqui, ó, quer dizer que isso aqui é falso, né? Negação de falso da verdade. Então, vou começar por aqui. Olha, e aqui é um conectivo O. O O só tem uma maneira de ser falso. Só tem uma maneira de ser falso. Como? Ambos sendo falsos. Então, o B é falso e o C é falso. Então, achei já o valor lógico do B e do C. Falta encontrar o valor lógico de quem? Do A. Vamos lá. Aqui, ó, o C, onde tiver C, eu posso substituir por F de falso. O A aqui fica indeterminado, não fica? Porque aqui o A tanto pode ser verdade quanto falso, para dar verdade no final. Aqui o C eu já sei que é falso. O C já sei que é falso. O B também eu sei que é falso. Então aqui é não B, então vai ficar a verdade. Né? Então ficou assim, ó. Aqui, essa proposição final aqui ficou assim, né? Ó, falso e, abre parênteses, não há o verdade. Olha, pessoal, isso aqui tudo tem que ser verdade, né? Isso aqui tudo tem que ser verdade. Olha, deixa eu só confirmar aqui, ó. Falso, né? Tá certo, ok. Aqui ficou A, ficou indeterminado e tá certo, exatamente. Vamos lá. Aqui, ó, falso e qualquer coisa, né? Falso e qualquer coisa vai dar verdade. Aqui, deixa eu ver só uma coisa que tá... Para dar verdade, isso aqui, o C tinha que ser verdade, né? O C tinha que ser verdade. Então, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu dar uma voltar aqui para ver se eu montei alguma coisa errada aqui, ó.
Não é verdade que Berenice pagou ou Carlota não pagou. Ah, tá aqui, ó, o errinho aqui, né? Deixa eu corrigir aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui. Aqui é não ser. Não, por isso que não tava batendo. Não ser, aí C implica A, e aqui C não A ou não B, né? Desculpa aí, pessoal, vamos voltar aqui. Então, vou colocar um não na página ali seguinte. Deixa eu colocar aqui. Então aqui, né, tem que colocar um não aqui, ó. Certo? Então aqui é não C. Então, desse modo, o que acontece com o valor lógico do C? Quem é falso aqui, deixa eu colocar aqui em azul. Esse falso aqui é o do não C, né? O falso aqui é do não C. Logo, o valor lógico do C tem que ser verdade. Então, daqui eu tiro o seguinte, que o B é falso e o valor lógico do C vai ser verdade. Tá? Então, vou corrigir aqui, ó. Deixa eu ver se dá para corrigir. Vou apagar aqui só isso aqui. Apagar isso aqui também, ó. Né? Vou apagar isso aqui também. Então fica assim, né? O C, ele é verdade. Como o C é verdade, obrigatoriamente o A tem que ser verdade. Então eu tiro daqui que o A é verdade. Aqui eu não preciso nem olhar para essa premissa aqui, né? Nem precisa, porque eu já achei, ó. O B é falso, o C é verdade e o A é verdade. Mas eu vou substituir para verificar né? Para confirmar o valor correto para esses valores lógicos. Vejamos aqui, ó. O C é verdade, né? O não A vai ter que valor lógico. Como o A ele é verdade, o não A vai ser falso. Vamos ver aqui. Quanto é que dá isso aqui? F ou V? F ou V dá V. Então fica V e V, né? E quanto é que dá V e V? V e V dá V. Bateu, ó. V, né? V, bateu. Ok? Então, realmente, esses valores lógicos são os corretos. BF, CV e AV. Então, o único que foi F foi o B. Né? Então, o único que foi F foi o B, ó. Tá? O Augusto é V, Carlota é V. Então, vamos ver aqui a alternativa. Letra A, apenas Berenice não pagou a sua parte. Exatamente, né? Porque eu encontrei o seguinte, que Berenice pagou é falso. Então, não pagou é verdade. Então, a alternativa correta aí da questão 32 é a letra A. Confirmando aqui o gabarito. Ok. 32 é a letra A. Questão seguinte, questão 33. FCC. Entre outros três. É parecido com a questão anterior. Entre outros, 3 enfermeiros, Abigail, Benício e Clóvis, foram incumbidos de acompanhar um programa de vacinação contra o vírus da dengue, a ser executado em uma mesma estação de trens metropolitanos da cidade de São Paulo. Sabedor de que, no dia estipulado para a execução do programa, pelo menos um desses 3 enfermeiros não havia comparecido ao local designado, o coordenador do programa convocou-os a prestar esclarecimentos sobre o assunto, ouvindo deles as seguintes declarações. Está aqui, declaração de cada um, né? Considerando que as 3 declarações são falsas, é correto afirmar apenas, vamos lá, fazer aquele mesmo esquema da questão anterior. Vou usar letras aqui, tá bom? Então, aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, tá falando que faltou, aqui tá falando que faltou. Aqui tá falando que faltou, né? Aqui compareceu, aqui faltou. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar faltou como sendo a letra correta, tá? Assim, a letra que eu vou representar. Então, exemplo. Berenice faltou, eu vou chamar de B. Clóvis faltou, eu vou chamar de C. E Benício não faltou, eu chamo de não B, tá? Clóvis não faltou, eu chamo de não C. Então, faltou, eu vou usar como sendo a letra sem a negação. Agora aqui, Clóvis compareceu. Se compareceu, ele não faltou, né? Então, Clóvis compareceu é a negação de C. Abigail faltou, vou chamar de A.
Benício compareceu. Benício compareceu vai ser a negação de faltou, ou seja, vai ser a negação de B. E Abigail faltou, vai ser o A. Né? As letrinhas são essas aí. Então ficou assim, ó. B e C. Não C ou A. E por último aqui é um condicional. Não B implica A. Vou fazer um intervalo. Após o intervalo eu volto à solução da questão 33.